Eu já estou com a doutora Débora Cantor, ela que é infectologista. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar. Câmara hiperbárica. O que é a câmara hiperbárica? Só conversando com ela para saber. Tudo bem, querida? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você, Tamires. E para falar sobre essa novidade, vamos dizer que é novidade porque para nossa região... Para mim é uma novidade. E para a maioria das pessoas realmente, apesar de ser um tratamento que se usa já há mais ou menos uns 15 anos, é uma coisa que agora que vem se falando mais, né? Então, o que é a câmara hiperbárica ou tratamento hiperbárico, né? Então, esse tratamento ele é baseado no princípio da física, onde a gente consegue, através de uma máquina, fazer com que as moléculas de oxigênio que a gente tem no ar diminuam de tamanho. Então, o que é isso? Nós temos no ar mais ou menos em torno como de... assim, comprimir. Isso, exatamente. A gente vai diminuir o tamanho do oxigênio. Além disso, nós vamos oferecer o oxigênio para o paciente numa quantidade muito maior, que normalmente nós respiramos no ar 21% de oxigênio. E dentro dessa câmara ele vai respirar 100%. Né? Aí você pode me perguntar, mas 100% não dá para pôr só numa máscara? Já é 100%. Sim, mas a pressão continua sendo a mesma. Então, nós temos que colocar uma pressão maior para que esse oxigênio, como numa garrafa de refrigerante, quando a gente diminui o tamanho do gás e coloca dentro da garrafa. Então, dentro da garrafa, ele está pequenininho. Tanto é que quando você abre a garrafa de refrigerante, ele faz tss, que é o ar que está se descomprimindo. Bom, aí com o oxigênio pequenininho, num tamanho muito menor do que ele é normalmente, ele consegue chegar para todos os tecidos do corpo sem precisar do sangue. Então, aquelas feridas que o sangue não chega porque a circulação é ruim, o oxigênio vai conseguir chegar nessa ferida porque ele não precisa do sangue. E aí vai ajudar na cicatrização, né? Sempre lembrando que é uma terapia que vai ser auxiliar, ela não substitui nenhuma outra, ela ajuda. Então diminui o tempo de cicatrização, ajuda, por exemplo, em pessoas que têm osteomielite, infecção óssea, que leva às vezes 2, 3 anos tomando antibiótico, esse tempo diminui, né? Às vezes até para menos de 6 meses. Então é uma terapia assim... É apaixonante estudar a medicina hiperbárica porque você vê resultado. Agora, é tipo uma câmara de fazer uma ressonância que a pessoa fica dentro e depois acontece tudo isso? Isso, fisicamente assim, então ela parece uma... Existem 2 tipos de máquina, né? É a máquina que cabe várias pessoas, que é chamada de multiplace, vários lugares, onde você pode colocar de 8 a 12 pessoas sentadas uma do lado da outra. Ele parece um submarino. Né? Então é como se aquela peça fosse fazer um mergulho no mar, só que é um mergulho, a gente chama de mergulho no seco, porque a gente só imita, a gente comprime ela como se estivesse afundando. E existe as monoplace, que é para uma pessoa só, que é mais ou menos, eu brinco como se fosse uma câmara de bronzeamento artificial, ou para quem já foi para Curitiba e conhece o tubo do ligeirinho, é mais ou menos o tubo do ligeirinho pequeno, onde a pessoa fica deitada, né? E ali dentro ela vai ser comprimida, né? Ela não sente a compressão que a gente fala, vai sentir como quando a gente está no avião, ou como quando a gente desce a serra, que daí você tem aquela leve aperto Sim. no ouvido, nós ensinamos como é que faz para descomprimir, mas ela fica deitada, né? Até tem uma paciente minha que diz assim que quando ela fazia a sessão, era o momento dela de relaxar, de pensar na vida, né? Porque a pessoa fica ali quietinha, a gente pode colocar uma televisão fora da câmera, ela é toda de acrílico, então ela é transparente, a pessoa consegue enxergar fora, né? Qualquer problema, existe um meio de comunicação com o médico fica sempre junto, qualquer alteração a pessoa dá o sinal, ou tem um telefone que se comunica fora, né? E para que dizer, estou me sentindo mal, qualquer coisa assim, para a gente parar a sessão. Agora, vamos imaginar assim, uma pessoa que tem uma ferida grande, uma úlcera que a gente fala, Isso, né? Uhum. Uma ferida aberta, feia. Ela fica quanto tempo dentro da câmara, por exemplo? Sim. Então, assim, na verdade... quantas vezes? Isso, na verdade, o tempo que a pessoa usa, que fica dentro da câmara, é o mesmo para todo mundo. Uhum.
O que vai variar são quantas sessões essa pessoa vai fazer. Então, depende da gravidade. Isso. Então, por exemplo, uma ferida, você vai fazendo as sessões e vai observando sempre com o tratamento, lembrando que é um tratamento adjuvante. Ele vai ter que fazer o tratamento da ferida com as coberturas, vai ter que fazer o tratamento, se for necessário, com antibiótico e as sessões. Então, por exemplo, uma ferida vai levar lá umas 20 sessões. Uma pessoa que tem já uma infecção no osso vai levar em torno de 60, às vezes até 90 sessões. Mais difícil. Que é mais difícil. Então, isso varia muito, né? Mas a gente tem, assim, que no mínimo, para qualquer doença, 20 sessões. E, assim, o máximo que a gente chega é 90 sessões, que é o que a gente vê que é necessário. 90, 120, dependendo do caso. Agora, plano de saúde cobre ou é só particular? Sim, alguns planos de saúde cobrem. Existe na rede pública, a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica vem fazendo um trabalho junto ao governo para conseguir que isso seja fornecido via SUS, mas alguns estados já vêm fornecendo, né? O estado do Paraná é um estado que fornece gratuitamente, claro que através das indicações corretas, né? Porque existe até algumas pessoas que dizem, porque rejuvenesce, usando como cosmético, né? Então não vai aparecer muitas mulheres. E não é essa a indicação. A sociedade, ela deixa bem clara que não existe indicação para cosmética, né? E aí, dentro daqueles indicações formais, se estiver dentro daquelas indicações, o Estado vai liberar e a pessoa pode fazer aonde o Estado indica que tenha a clínica. Que bom. Agora vamos voltar um pouquinho. A pessoa que fica dentro da câmera, por exemplo, ela vai usar uma máscara, vai alguma coisinha no ouvido, ou não precisa, é tranquilo? Essa máquina, existe um pouquinho de diferença entre a individual e aquela que é coletiva, né? Vamos falar da individual, que os cuidados são um pouquinho maiores. O que a gente recomenda, como essa câmara ela é comprimida com oxigênio, então o oxigênio ele não vai formar explodir ou qualquer coisa assim como as pessoas imaginam, mas ele pode alimentar um fogo. Se você tiver fogo, o oxigênio vai alimentar. Então, existem alguns cuidados que a gente tem que ter antes de entrar na câmara, que tudo isso todo dia antes da sessão falado para a pessoa e conferido, né? Então, ela vai usar uma roupa como se fosse daquelas de centro cirúrgico, toda de algodão, né? Tirar os seus acessórios, normalmente a gente peça que não vai desmar. Roupa íntima? Roupa íntima, se for de algodão, não tem problema. Uhum. Esmalte, normalmente a gente pede para tirar, lente de contato, né? O ouvido, sem problema nenhum, a gente examina antes para ver se não tem nenhuma perfuração de tímpano. E assim, não entrar com acessórios, né? Maquiagem também a gente pede, porque tudo que é a base de petróleo, a gente pede para que não use, né? Que pode ser um comburente, né? Que pode provocar uma explosão, enfim. Mas assim, ela é muito segura, seguindo todos esses passos. E uma outra coisa curiosa, a gente pede para comer antes de entrar na câmara, porque ela provoca uma hipoglicemia. Ela baixa o açúcar do sangue. Então, algumas pessoas às vezes podem passar mal porque o açúcar baixa. Então, a gente sempre mede, né, faz o teste do dedo, né, para ver como é que está a glicemia, para ver se se a pessoa tiver com a glicemia normal, a gente até pede para comer alguma coisa antes. Que interessante. Então, quer dizer, se eu, que não sou portadora do diabetes, se eu vou ter essa queda, que pode haver essa queda, agora, e o diabético? O diabético a gente faz um controle bem rigoroso. Então, assim, se ele for um diabético que está controlado, ele vai se portar como uma outra pessoa qualquer, se estiver, né, bem certinho. Mas a gente tem uma atenção especial no diabético, que é fazer o teste antes e depois, né? Então, se ele está com uma glicemia normal, a gente até induz um pouquinho o aumento. Então, come uma bala, faz uma refeição, alguma coisa antes. Deixar um pouquinho de sobra. Isso, exatamente, um pouquinho de sobra, isso mesmo. Deixar estocadinho um pouco lá para a hora que precisar, a coisa está funcionando, né? Mas é bem desse jeito. Agora, a pessoa, para entrar na câmara hiperbárica, se ela tiver algum outro problema de saúde, ela pode?
Pode. A gente tem algumas contraindicações formais, o que não pode, de jeito nenhum. Pessoas que tenham pneumotórax não tratado. O que significa isso? Então, a pessoa sofreu um acidente e o pulmão, a gente fala assim, o pulmão está com ar, óbvio que o pulmão tem ar, mas é quando existe um extravasamento do ar do pulmão, né, para os tecidos de fora, que faz o pneumotórax, né? Mas assim, isso... Ninguém vai entrar, quando você tem um pneumotórax, se você sofreu um acidente, você vai estar num hospital, vai ser drenado, isso é uma emergência. Mas é uma contraindicação. Por quê? Porque você vai comprimir o oxigênio do pulmão, ele vai voltar ao normal e a hora que você descomprimir, ele vai piorar. Então, essa é uma contraindicação. Antigamente, até uns 3, 4 anos atrás, pessoas com câncer era contraindicada a câmara. Hoje a gente sabe que não é bem assim, que inclusive ela pode ajudar, ser um adjuvante no tratamento. Que bom. Né? Então hoje a gente indica muito para pós-tratamento, por exemplo, de radioterapia. Pessoas que foram submetidas à radioterapia, que têm cicatrizes, que fazem lesões no reto ou no intestino grosso, sim, que tem diarreia crônica. Então a câmara hiperbárica já é indicada para isso. Existem pessoas que melhoram muito. Quem teve, já que teve que fazer irradiação, né, no intestino, sabe o quanto é sofrido, né, pessoas que ficam com diarreia crônica e como melhora. Né, então a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez não sei se nem se cabe para o nosso assunto, mas enfim, uma curiosidade. Se a pessoa sofre um grande acidente, ficou cheia de feridas. Isso. E daí? Pode ajudar também ou não? Muito, muito. A gente tem grandes queimados, né, que podem se beneficiar. Então, aquelas feridas onde você vê que não tem nem da onde tirar retalho ou o plástico, vê que não tem como puxar pele, né, de outros lugares, porque o que ela vai fazer? Ela melhora, com a oxigenação, ela vai melhorar os tecidos que estão mais ou menos viáveis, né, então ela deixa ele viável, vai fazer com que melhore a vascularização, vai melhorar, através do oxigênio, estimular a cicatrização. Ela é usada muito, assim, até como emergência, no que a gente chama de síndrome de Fournier, que é uma necrose que acontece no períneo, né? Então, acontece uma infecção entre os órgãos genitais, a parte do reto, em que essa infecção, ela é emergência, ela tem que ser tratada de emergência. Até então era tratada com cirurgia. Você ia fazendo cirurgia até que se tirasse todo o tecido morto. Hoje, com a câmara hiperbárica, algumas sessões, você consegue diminuir essa quantidade de tecido que é tirada. Então, para grandes lesões, grandes queimados, feridas grandes, várias feridas, é fantástico. O resultado é muito bom. Nossa, que bacana, gente. Olha só que curiosidade, né? Agora, qualquer idade pode entrar na câmara hiperbárica? Isso, ótima pergunta. Isso eu assim, tem uma foto que eu tenho na cabeça que até num congresso foi mostrado de uma mãe com um bebezinho dentro da câmara, né? Então o palestrante apresentando mostrou, olha, esse aqui quem estava fazendo a sessão era o nenê. E a mãe entrou junto, né? Porque era um bebezinho. Então, para demonstrar que qualquer idade não tem problema nenhum, pode fazer. E tanto a pessoa saudável, que era a mãe, entrou na câmara para levar o bebê. Então, quer dizer, não tem problema, não tem contraindicação, desde que essa mãe não tenha alguma contraindicação. Então, desde nenezinho, né, de 0 a 100 e não sei até quantos anos estão vivendo hoje. 120, vamos colocar até 120. Então, não tem contraindicação de idade. Bom, doutora Débora, agora eu vou deixar você à vontade para você falar. Se eu não te perguntei certas coisas, agora você pode falar. Então, fique à vontade para a gente encerrar. Assim, a gente tem que lembrar que a câmara hiperbárica ela é baseada, lembrando sempre no princípio da física, que não existe mágica, né? Então é fantástico a gente imaginar que você pode, através de um princípio físico, que é comprimir um gás, que é o oxigênio, que o oxigênio, a gente fala, oxigênio é vida, né? Claro. Então você consegue comprimir e fazer com que ele chegue nos lugares onde ele não chegaria se não tivesse essa compressão, se ele não tivesse menorzinho, né? Então, imagine pessoas, por exemplo, que têm dificuldade arterial. O sangue arterial leva
o sangue bom, o sangue com oxigênio. Então, tem pessoas que têm insuficiência arterial, feridas arteriais. Então, como é que você vai fazer com que melhore uma ferida onde a própria doença é a falta do sangue bom, né? Então, você consegue melhorar com a hiperbárica. Então, assim, é lembrar do princípio físico, onde você comprime o oxigênio, você fornece oxigênio a 100%, e isso faz com que qualquer tecido do organismo receba oxigênio e melhore, né? Lembrando, a gente não consegue melhorar tecido morto. Tecido morto é tecido morto, tem que ser removido. Mas a gente consegue salvar muito tecido que quando a gente olha, a gente considera que está necrosado e às vezes não está. Então, a gente chama isso de área de penumbra, que é onde o cirurgião normalmente ele tira aquele tecido que é mais ou menos porque ele não sabe se é viável ou não e se deixar vai infeccionar. Então, a câmara hiperbárica feita antes, ela vai delimitar isso e vai fazer com que menos tecido seja retirado. Então, é uma coisa assim, eu sou suspeita para falar, é apaixonante porque você vê resultados fantásticos. Que Deus te abençoe grandemente, parabéns, para mim é uma grande novidade, com certeza o pessoal em casa e talvez até que esteja já precisando, também está feliz. A máquina já chegou ou está já a caminho? Então, em breve nós estaremos já com a máquina, já estamos a caminho, né, de ter a nossa clínica aqui. Acho que mais alguns meses ela já estará em pleno funcionamento, se Deus quiser. Que Deus te abençoe grandemente, doutora. Sempre que precisar da gente, é só dar um alô. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês.